Seja muito bem-vindo ao canal Oração a Deus. Aqui você encontra palavras que transformam, orações que tocam os céus e intercessões que fazem o inimigo recuar. Hoje, não é apenas mais uma oração, é um chamado do alto, uma convocação divina para uma limpeza espiritual profunda, com a presença gloriosa do Espírito Santo e a poderosa intercessão de São Miguel Arcanjo. Se você chegou até aqui, não é por acaso. Há um mover de Deus se iniciando sobre a sua casa. O Espírito Santo está te atraindo, porque algo precisa ser revelado, curado e selado com autoridade. E São Miguel, o grande defensor do povo de Deus, já se posiciona à porta da sua casa com sua espada desembainhada, pronto para expulsar tudo o que tenta roubar a paz do seu lar. Esta oração não é apenas um consolo emocional. É um ato de guerra espiritual. É uma convocação sagrada. E se você sente que algo invisível tem perturbado sua casa, brigas sem sentido, opressão no ambiente, doenças recorrentes, cansaço inexplicável, sonhos perturbadores, então permaneça comigo até o fim, porque este vídeo é para você. Há uma batalha espiritual sendo travada agora mesmo, e esta oração é o seu escudo. Estamos prestes a clamar ao Espírito Santo para que ele entre com fogo, luz e autoridade. E ao mesmo tempo, vamos invocar São Miguel Arcanjo para que sua espada celestial corte toda a cadeia invisível, quebre maldições antigas, derrube fortalezas espirituais e cerque sua casa com guardiões celestiais. Nada é mais poderoso do que a união entre o Espírito Santo e os anjos do Senhor em ação. Enquanto o Espírito revela e purifica, São Miguel protege e confronta. Um age dentro, tocando o coração. O outro age fora, guerreando contra as forças das trevas. E quando os dois se movem juntos, o inferno recua e o céu se manifesta. Se você sente que sua casa não é mais a mesma, se há um peso estranho, se o ambiente parece carregado, se os sonhos são angustiantes, se há tensão entre os membros da família, não ignore. Nem tudo tem explicação natural. Muitas vezes o que você sente é a presença de algo que entrou por brechas espirituais. Mas agora, pela autoridade do nome de Jesus, essas portas serão fechadas, e esse ambiente será transformado em território santo. Espírito Santo, nós te damos liberdade total. Entra nesta casa com teu sopro de vida. Vasculha com tua santidade cada canto, cada objeto, cada lembrança. Onde houver sombra, acende tua luz. Onde houver tristeza, sopra tua alegria. Onde houver confusão, estabelece tua paz. E São Miguel, guerreiro da luz, príncipe das milícias celestiais, guarda esta casa com tua espada flamejante. Que os teus anjos façam vigília nesta morada. Que nenhuma seta do inimigo atravesse os muros espirituais. Que nenhuma voz do mal encontre eco aqui dentro. Que a tua presença, São Miguel, imponha respeito e expulse toda a influência das trevas. Talvez você nunca tenha feito uma oração assim. Talvez você esteja ouvindo isso e sentindo seu coração acelerar, seus olhos se encherem de lágrimas, ou um arrepio tomar seu corpo. Isso é sinal de que o céu está se movendo. Não ignore essa sensação. É o Espírito Santo confirmando que algo está sendo quebrado. E é São Miguel, com sua espada desembainhada, cortando os laços que o inimigo tentou formar sobre seu lar. Se você crê, fale comigo em espírito agora. Espírito Santo, visita minha casa. São Miguel Arcanjo, protege minha família. Este não é um vídeo para assistir apenas com os ouvidos. É para ser vivido com o coração. É oração que mexe com o invisível. É clamor que muda atmosferas. E se você continuar até o fim, vai perceber. Algo está mudando, mesmo agora. Espírito Santo, unge cada pessoa que ora comigo. Toca a mente, o coração, os sentimentos. Remove a distração. Acalma o pensamento. Dá sensibilidade para ouvir tua voz. Espírito Santo,
Sopra sobre esta casa como naquele primeiro dia da criação, quando tudo era caos, e o teu sopro trouxe ordem e vida. Sopra sobre este lar agora. Onde houver escuridão, traz luz. Onde houver medo, traz coragem. Onde houver dúvida, traz fé. São Miguel Arcanjo, sela os batentes desta casa com tua presença guerreira. Que tua espada esteja visível no mundo espiritual. Que nenhum espírito de tormento, inveja, divisão ou destruição ouse ultrapassar os limites desta morada. Que tua presença inspire reverência. Que todo mal fuja à tua aproximação. Agora prepare-se. Vamos entrar em um processo de oração profunda. E nada do que estiver escondido vai permanecer oculto. O Espírito Santo vai revelar. E São Miguel vai expulsar. A sua casa vai ser transformada num altar vivo, um refúgio espiritual, um campo de milagre, um lugar onde Deus habita. Se você está pronto para isso, comente agora mesmo. Minha casa pertence a Deus. O Espírito Santo reina aqui. São Miguel guarda meu lar. E permaneça comigo. O que está por vir será ainda mais forte. O céu está prestes a invadir a sua casa. Espírito Santo de Deus, agora que a tua presença já nos envolve, nós nos rendemos por completo. Esta casa, Senhor, não é apenas um conjunto de paredes e móveis. É um ambiente que carrega memórias, palavras ditas e não ditas, gestos e silêncios, marcas invisíveis que só o teu olhar santo pode alcançar. E por isso hoje te pedimos, revela aquilo que os nossos olhos naturais não conseguem ver. São Miguel Arcanjo, defensor das famílias, visita agora cada cômodo deste lar. Passa pelos corredores como um guerreiro em patrulha. Toca as portas como quem verifica os portões de um castelo. Que tua presença imponha ordem onde há confusão, vigilância onde há descuido e expulsão onde há invasão das trevas. Quantas vezes nos acostumamos com o caos dentro da nossa própria casa? Quantas vezes ignoramos os sinais de que há algo errado? Quando o Espírito Santo se cala e a paz se torna rara, não podemos continuar fingindo que está tudo bem. E se você tem percebido sinais estranhos no seu ambiente, fique atento. Esta oração é para abrir seus olhos espirituais. Você já sentiu um peso no ar como se algo estivesse fora do lugar, mesmo com tudo arrumado? Já se pegou discutindo por coisas pequenas, sentindo raiva sem motivo, ou simplesmente sentindo vontade de sair de casa e não voltar mais? Isso não é normal. Não é psicológico. Não é coincidência. É espiritual. Há casas onde o sono não vem, onde as madrugadas são marcadas por insônia, pesadelos, arrepios, sons inexplicáveis. Onde a mente parece nunca descansar e o corpo acorda mais cansado do que quando deitou. Isso pode ser reflexo de uma atmosfera contaminada, e você não precisa mais conviver com isso. Espírito Santo, entra agora em todos os ambientes que têm sido palco de perturbação. Se há quartos carregados, salas onde a tensão é constante, cozinhas onde a tristeza acompanha cada refeição, toca agora com teu vento purificador. Sopra sobre cada espaço onde tua glória foi silenciada. Restaura, purifica, transforma. São Miguel, posiciona teus anjos ao redor de cada cômodo, que cada cama seja guardada, cada janela vigiada, cada canto iluminado. Onde houver espírito de tormento, que ele seja expulso agora. Onde houver qualquer presença maligna que tenta se esconder, que tua espada revele, corte e destrua. Talvez você tenha recebido algo em casa que abriu uma brecha, um presente com energia estranha, um objeto vindo de alguém que você sabe que não tem boas intenções. Talvez você tenha passado por uma visita que, depois que foi embora, deixou o ambiente pesado. Isso não é impressão sua, são marcas espirituais. E hoje, em nome de Jesus, serão removidas. Espírito Santo, mostra-nos o que precisa sair. Traga à luz objetos que carregam consagrações ocultas.
símbolos que não glorificam ao Senhor, itens que foram tocados por práticas espirituais perigosas. Revela mesmo o que parece inofensivo. Tira do anonimato tudo o que dá legalidade para o mal operar. E São Miguel, com tua autoridade celestial, sela cada brecha. Que tua espada feche o que estava aberto. Que tua voz silencie o que falava em segredo. Que tua presença imponha temor a todo espírito das trevas que ousou tocar neste lar. Senhor, se nesta casa foram proferidas palavras de maldição, declarações de fracasso, frases carregadas de dor ou raiva, que sejam canceladas agora. Se alguém disse em tom de desespero ou fúria que nada presta aqui, que essa casa é amaldiçoada, que essa família está destruída, nós declaramos o contrário. Esta casa é consagrada ao Senhor. Esta família é protegida por Deus. Este lar será lembrado por milagres e não por maldições. Espírito Santo, purifica também a memória emocional deste lugar. Há paredes que ouviram gritos. Há portas que se fecharam em discussões. Há ambientes onde se chorou escondido, onde o silêncio doeu mais que qualquer palavra. Que tua presença visite esses lugares. Que tua luz ilumine até o que foi esquecido. Que tua paz entre onde ninguém mais entrou. São Miguel Arcanjo, levanta agora teu escudo. Defende esta casa como tua missão sagrada. Que teus anjos fiquem de sentinela espiritual. Que nenhuma visita indesejada no mundo espiritual tenha liberdade de transitar aqui. Que cada batente, cada entrada, cada fronteira deste lar esteja marcada pela tua presença e pela tua espada desembainhada. Senhor, se há pactos feitos por gerações passadas que ainda influenciam este lar, nós te pedimos, revela e liberta. Se esta casa foi construída sobre solo consagrado ao mal, ou se houve práticas espirituais perigosas aqui dentro, mesmo no passado, que tudo isso seja quebrado agora pelo poder do sangue de Jesus. Nenhuma herança de destruição vai prevalecer. Espírito Santo, ilumina a árvore genealógica desta casa, toca as raízes, quebra os ciclos, cancela as repetições. E São Miguel, guerreia nas regiões celestiais por esta família. Que todo laço seja desfeito, que toda sentença seja anulada. Que tudo o que o inimigo escreveu seja apagado pela mão de Deus. Neste momento, algo está acontecendo. O ambiente está mudando, a atmosfera está sendo transformada. Você talvez não perceba com os olhos, mas o mundo espiritual já está se movendo. Há cadeias invisíveis sendo rompidas. Há portas antigas sendo fechadas. Há uma nova presença tomando este espaço. Se você crê, declare com autoridade: minha casa é território santo. O Espírito Santo habita aqui. São Miguel está em guarda. Nada do inimigo permanecerá. Permaneça comigo. No próximo momento, vamos clamar para que tudo aquilo que está oculto seja exposto. Nada ficará escondido diante da luz divina. O que era invisível será revelado. O que estava enterrado será arrancado. Porque onde o Espírito Santo entra, tudo muda. E onde São Miguel pisa, o inimigo foge. Espírito Santo de Deus, neste momento nós te pedimos algo ainda mais profundo. Revela. Revela o que os olhos não veem. Revela o que está escondido atrás das aparências. Revela o que foi esquecido, ignorado ou camuflado com afeto. Não queremos mais conviver com o invisível que nos adoece. Queremos cura total, libertação plena, santidade verdadeira. Vem com tua luz, Espírito Santo. Vasculha os cantos mais remotos desta casa. Vai além do que é visível, além do que é decorativo. Vai onde só o Senhor pode ir, nos armários fechados, nas gavetas esquecidas, nas caixas guardadas há anos. Onde houver um objeto que carrega peso espiritual, que tua luz revele agora. Mesmo que pareça bonito, mesmo que tenha sido presente de alguém querido, mesmo que esteja ali por tradição ou por medo de se desfazer, nada ficará escondido quando tua presença entra. Espírito Santo,
Traz à tona aquilo que o inimigo usou como ponto de contato. Pode ser uma imagem, um enfeite, um símbolo, um papel, um amuleto. Pode ser algo herdado, comprado em viagem, entregue por alguém com intenções ocultas. Revela. Não importa o valor emocional, importa o valor espiritual. E se carrega pacto, se carrega contaminação, se é legalidade para a atuação do mal, que seja exposto agora. E São Miguel Arcanjo, com tua autoridade de guerreiro celestial, corta os laços que foram feitos sem discernimento. Que tua espada derrube toda a fortaleza construída pelo engano. Que os anjos que te acompanham entrem em ação agora, removendo, limpando, varrendo espiritualmente esta casa. Nenhum objeto contaminado permanecerá. Nenhum elo com o oculto resistirá. Nenhuma lembrança camuflada de afeto será poupada, se for um canal de opressão. Espírito Santo, revela também os pactos silenciosos. Aquelas palavras ditas em desespero, eu entrego tudo por, eu faria qualquer coisa para... Frases que pareciam simples, mas selaram votos espirituais sem que a pessoa percebesse. Se houver alguma entrega feita com medo, com raiva, com desejo de vingança ou de proteção, que seja agora trazida à luz e quebrada pelo poder do nome de Jesus. São Miguel, comandante dos exércitos de Deus, que tua presença quebre juramentos antigos. Alianças feitas em momentos de dor, em situações de desespero, em práticas espirituais distorcidas. Que toda consagração equivocada, de pessoas, de casas, de bens, seja anulada agora. Que tua espada celestial rompa contratos invisíveis. E que o sangue do Cordeiro apague tudo o que o inimigo usava para ter acesso. Espírito Santo, toca também as heranças espirituais que pesam sobre esta casa. Quantos carregam dores que não são deles? Medos que vêm dos pais, dos avós, de histórias mal resolvidas na família. Quantos repetem os mesmos ciclos sem perceber? Divórcios em todas as gerações. Miséria que se arrasta por décadas. Doenças que se instalam como sentença. Frieza espiritual herdada. Ausência paterna repetida. Rejeição transmitida como padrão. Toca, Espírito Santo. Vai à raiz. Vai à origem da dor. Revela as sementes plantadas há muito tempo, que hoje germinam como sofrimento. Se houve envolvimento com ocultismo nas gerações passadas, espiritismo, bruxaria, pactos, sacrifícios, mesmo que não saibamos, mesmo que ninguém nunca tenha falado sobre isso, revela agora. Porque nós não aceitamos mais viver debaixo de maldições herdadas. Esta casa será conhecida por bênçãos, e não por repetições de dor. São Miguel Arcanjo, visita agora a linha do tempo espiritual desta família. Passa pelas gerações com tua espada. Corta todo elo com práticas contrárias à vontade de Deus. Derruba fortalezas erguidas por rituais, votos, alianças estranhas. Protege esta linhagem. Rompe com os padrões destrutivos. Levanta um novo ciclo, limpo, leve, consagrado. Espírito Santo, revela também as feridas emocionais guardadas dentro desta casa. Se há fotos que ainda doem ao serem vistas, cartas guardadas com mágoa, roupas que mantêm lembranças de abusos, de perdas, de traições, que o Senhor mostre. Que o Espírito revele o que está contaminando o ambiente mesmo sem ninguém perceber. E que cada item seja removido, queimado, descartado, purificado. Não queremos mais segurar lembranças que alimentam a dor. E São Miguel, toma conta da limpeza. Que teus anjos removam tudo o que está fora do propósito. Tudo o que foi tocado por destruição, que foi canal de inveja, que foi marcado por maldição. Que nada se esconda do teu olhar guerreiro. Que tua espada risque o chão deste lar como limite sagrado. Que tudo o que ultrapassar essa linha seja expulso. Senhor, se esta casa já foi cenário de rituais, invocações, brincadeiras espirituais perigosas como leitura de cartas, astrologia, jogos de sorte, simpatias, contatos com médiuns,
Nós te pedimos agora, cancela tudo, que nenhuma prática feita aqui, mesmo que há muitos anos, continue ecoando no mundo espiritual. Que tudo seja silenciado, anulado, purificado. Esta casa pertence a Jesus, e só Ele tem domínio sobre ela. Espírito Santo, consagra novamente cada espaço. Passa pelas paredes, pelo teto, pelo chão. Purifica as entradas, as portas e as janelas. Que nenhum espírito contrário tenha mais autoridade para entrar. Que o lar seja selado pela tua presença. Que a luz seja constante. Que a paz seja permanente. Que a atmosfera seja celestial. E São Miguel, ergue um cerco invisível ao redor desta casa. Posiciona teus anjos como muralhas vivas. Que nenhum espírito de perturbação, de ataque, de confusão ou de medo atravesse. Que os moradores desta casa sejam guardados por dentro e por fora. Que o sono seja restaurado. Que os pesadelos cessem. Que os sussurros espirituais desapareçam. Que a tranquilidade volte a reinar. Se você crê nisso, declare com fé. Espírito Santo, revela e purifica. São Miguel, protege e sela. Esta casa é território consagrado ao Senhor. Permaneça comigo. Vamos pedir ao céu que feche todas as portas espirituais abertas e cele cada entrada com a autoridade divina. Porque o que foi revelado agora será selado com fogo do alto. Espírito Santo de Deus, agora que tua luz já revelou o oculto, agora que os objetos foram identificados, os pactos desfeitos, os vínculos quebrados e as memórias tocadas, nós te pedimos, sela este lugar com tua glória. Não permitimos que nada do que foi removido volte a se instalar. Que todas as brechas espirituais sejam fechadas agora. E que este lar passe a ser domínio exclusivo da tua presença. Nada ficará em aberto. Nada será deixado vulnerável. Nenhuma porta espiritual permanecerá escancarada. Espírito Santo, passa pelas entradas desta casa. Cada porta física que se abre e se fecha, que também seja selada no mundo espiritual. Que nenhuma delas seja usada como passagem para o mal. Que nenhuma visita mal intencionada tenha liberdade aqui. Que nenhum espírito de perturbação encontre acesso. São Miguel Arcanjo, com tua autoridade celestial, guarda cada entrada com tua espada flamejante. Que tu estejas à frente da porta principal como sentinela permanente. Que teus anjos se posicionem à esquerda e à direita. Que todos que se aproximarem deste lar, visivelmente ou invisivelmente, passem por tua inspeção espiritual. Se for enviado por Deus, seja bem-vindo. Se for enviado pelo inimigo, seja impedido. Nenhuma presença estranha permanecerá. Espírito Santo, sela também as janelas. Que cada uma delas seja símbolo de visão espiritual e não porta de ataque. Que pelas janelas só entrem luz, vento de Deus e esperança. Que nenhuma seta espiritual consiga atravessá-las. Que nenhuma energia contrária se infiltre. Que nenhuma vigilância maligna tenha acesso ao que acontece dentro deste lar. São Miguel, passa tua espada sobre cada batente. Marca as colunas com o sinal da proteção divina. Que toda tentativa de espionagem espiritual, toda inveja lançada de fora para dentro, toda palavra negativa proferida contra esta casa, bata na muralha da tua guarda angelical e seja repelida com força. Espírito Santo, consagra também o solo desta casa. Cada passo dado aqui, cada canto do chão, cada espaço que os pés tocam, que tudo seja santificado. Onde antes havia peso, agora que haja leveza. Onde havia dor, agora que haja cura. Onde havia desordem, agora que haja harmonia. Nenhuma maldição ficará ligada ao piso, nenhuma carga antiga será mantida. Que o chão que antes absorvia lágrimas, agora exale louvor. E São Miguel, levanta teus exércitos sobre este território. Que teus anjos andem por este chão com armaduras reluzentes. Que guardem cada cômodo,
Que fiquem de pé ao lado das camas, ao pé das portas, junto aos corredores. Que ninguém durma sozinho espiritualmente. Que o lar seja vigiado enquanto todos dormem. Que a madrugada seja tempo de descanso e não de opressão. Espírito Santo, sela também os objetos deste lar. Se há móveis, utensílios, eletrodomésticos, peças decorativas que foram alvo de maldição verbal ou espiritual, purifica. Se há aparelhos que foram usados para consumir conteúdos que abriram brechas, vídeos violentos, imagens impuras, músicas que exaltam o caos, limpa agora. Que toda a tecnologia desta casa esteja debaixo da tua cobertura. São Miguel, corta agora toda a conexão espiritual maligna com o exterior. Se há canais de influência ativa tentando manter essa casa presa ao medo, ao ódio, à contaminação espiritual, rompe. Que cada tela dentro deste lar só transmita o que edifica. Que cada som ecoe o que é puro. Que cada aparelho seja consagrado. E que nenhum ruído das trevas encontre brecha para entrar. Espírito Santo, sela os olhos dos moradores desta casa, que eles vejam o mundo com discernimento. Que não sejam seduzidos pelo brilho do engano. Que não abram os olhos para o pecado, mas para a verdade. E sela também os ouvidos, para que rejeitem o que contamina e aceitem o que edifica. Que cada sentido físico e espiritual seja purificado e alinhado com tua santidade. São Miguel, guarda as fronteiras emocionais desta casa. Que os sentimentos não sejam mais manipulados por influências externas. Que o medo não entre pela insegurança. Que a raiva não entre pelas discussões. Que a tristeza não entre pela comparação. Que os moradores sejam selados com força interior. Que a alma seja blindada. Que o espírito esteja vigilante. Que a mente esteja firme. Senhor, sela também as decisões. Que a partir de hoje, tudo o que for feito dentro desta casa, desde o que se cozinha até o que se conversa, passe pelo filtro da tua presença. Que a linguagem seja purificada. Que as atitudes sejam equilibradas. Que as reações sejam controladas. Que cada escolha glorifique a ti. Espírito Santo, consagra os relacionamentos aqui dentro. Que nenhuma seta de divisão penetre. Que nenhuma lembrança de mágoa se fortaleça. Que as palavras não sejam mais armas, mas pontes. Que a comunicação seja cheia de graça. Que o perdão seja liberado. Que o amor volte a circular livremente. E São Miguel Arcanjo, sela essa família com tua presença protetora. Guarda o pai, a mãe, os filhos, os avós, os que entram e os que saem. Que cada membro seja rodeado por teus anjos. Que a casa não seja mais campo de batalhas emocionais, mas altar de unidade. Que o lar não seja mais dividido, mas fortalecido. Se você crê nisso, declare com fé agora. Espírito Santo, sela minha casa com tua presença. São Miguel Arcanjo, fecha toda brecha com tua espada. Este lar é território guardado pelo céu. Permaneça comigo, porque a próxima parte será de guerra espiritual direta. Vamos clamar contra toda a presença maligna que ainda tenta resistir. O Espírito Santo vai queimar. E São Miguel vai guerrear, porque nesta casa quem reina é o Senhor dos Exércitos. Espírito Santo de Deus, neste momento sagrado, nós nos levantamos com autoridade. Chegou a hora de enfrentar tudo aquilo que ainda insiste em permanecer. Chegou a hora de confrontar as presenças ocultas que se alimentam do silêncio, do medo e da omissão. Chegou a hora de declarar: nesta casa só o Senhor reina. Nada mais será tolerado. Nada mais será ignorado. São Miguel Arcanjo, comandante dos exércitos celestiais, nós te convocamos com fé e reverência. Vem à frente desta batalha. Desembainha tua espada. Que ela brilhe como fogo diante das trevas. Que teu grito de guerra ecoe no mundo espiritual e abale tudo o que foi erguido contra este lar. Que o inimigo reconheça: aqui há resistência, aqui há autoridade.
Aqui há a presença divina. Espírito Santo, queima agora tudo o que resiste à tua entrada. Toda influência maligna que se esconde atrás de lembranças, de mágoas, de objetos ou de palavras ditas, que seja consumida agora pelo teu fogo purificador. Que nenhuma sombra se mantenha de pé. Que nenhum demônio encontre abrigo. Que nenhuma energia contrária consiga permanecer. São Miguel, guerreia por esta família. Expulsa toda presença que não glorifica a Deus. Toda forma de tormento espiritual. Toda manifestação de medo noturno. Toda força de confusão que se instalou nos relacionamentos. Que seja lançado por terra agora. Que o teu exército marche por esta casa e remova cada forma de escuridão, cada tentáculo das trevas que ainda tenta influenciar. Senhor, se ainda existe algum espírito de inveja pairando neste lar, seja quebrado agora. Se há marcas espirituais deixadas por visitas mal intencionadas, se há olhares invejosos que abriram feridas silenciosas, limpa tudo agora. Que toda inveja se desfaça como fumaça diante da tua glória. Que todo sentimento lançado contra esta casa se quebre como vidro nas mãos do Altíssimo. Espírito Santo, se há presença de opressão espiritual, como sensação de peso, angústia sem motivo, sono perturbado, vozes interiores que trazem culpa, medo ou confusão, agora, em nome de Jesus, nós ordenamos: saia. Esta casa não será morada de tormento. Esta mente não será campo de batalha do inimigo. Este corpo não será mais acessado por aquilo que o Senhor já libertou. E São Miguel, guarda o espírito, a alma e o corpo de cada pessoa que vive aqui. Que nenhum espírito de ansiedade, depressão, pânico ou opressão mental consiga mais tocar este lar. Que a presença dos teus anjos seja tão forte que até os pensamentos malignos batam em retirada. Que nenhuma palavra de destruição lançada por boca humana prospere. Que cada sentença negativa seja cancelada pela tua espada. Senhor, se ainda existe alguma influência maligna escondida em lembranças, fotos, cartas, roupas, objetos de relacionamentos antigos, pactos passados, alianças feitas fora da tua vontade, revela agora. E queimar espiritualmente, Espírito Santo. Queima tudo. Que não fique nada. Porque onde tua luz entra, o escuro precisa sair. São Miguel, percorre os cômodos com teu exército. Que haja um varrer espiritual agora. Que os anjos limpem os ares. Que cortem os fios invisíveis que ligavam esta casa a realidades espirituais contaminadas. Que nenhum altar erguido para o mal continue de pé. Que toda legalidade seja anulada. Que toda fortaleza seja derrubada. Espírito Santo, traz discernimento. Se ainda houver algo que precisa ser removido, um símbolo, uma música, um costume, uma prática que abriu portas, mostra agora. Fala claramente. Não nos deixes mais caminhar na ignorância. Queremos um lar limpo, santo, livre. Não queremos mais conviver com o que adoece, com o que fere, com o que paralisa. Vem e consome tudo com tua chama. E São Miguel Arcanjo, se há alguma presença demoníaca tentando resistir, se há espírito de divisão, de escassez, de adultério, de vício, de enfermidade espiritual, que seja repreendido agora. Que tua espada flamejante cruze os céus deste lar e corte toda raiz de influência maligna. Que o grito do céu ecoe agora, basta, e que tudo o que é contrário ao Espírito de Deus fuja em nome de Jesus. Senhor, se há maldições verbais proferidas contra este lar, por pais, avós, vizinhos, amigos, ex-companheiros, ou até pelos próprios moradores, nós declaramos agora, estão canceladas. Que cada palavra dita com raiva, com desprezo, com julgamento, seja agora anulada. Que toda sentença de fracasso, de destruição, de infelicidade, seja quebrada com autoridade divina. Esta casa será conhecida pela bênção, não pela maldição.
Espírito Santo, sela agora cada ambiente. Marca com tua presença que cada cômodo seja tomado por tua glória. Que quem entrar aqui, mesmo sem saber o que aconteceu, sinta o ar diferente. Que a paz seja tão palpável que até o silêncio traga consolo. Que este lar exale tua presença como um incenso constante ao céu. E São Miguel, sela as portas espirituais com tua guarda. Que todo espírito de retaliação que tenta voltar após a libertação seja impedido. Que nenhum mal ouse sequer se aproximar. Que o nome de Jesus ecoe como muralha de fogo ao redor desta casa. Que tua espada fique erguida diante de toda a tentativa do inimigo de tocar novamente no que foi consagrado. Se você crê nesta libertação, diga agora em voz alta, com fé, com autoridade, como quem expulsa e sela de uma vez por todas. Espírito Santo, queima tudo o que não é teu. São Miguel Arcanjo, guerreia por mim. Em nome de Jesus eu declaro, minha casa é livre, minha mente é livre, minha família está selada pelo céu. E permaneça comigo. A partir de agora, vamos pedir restauração. Onde houve perda, que venha restituição. Onde houve briga, que venha reconciliação. Onde havia feridas, que venha cura. Porque quando o Espírito purifica e o Arcanjo protege, a nova história começa. Espírito Santo, agora que a sujeira espiritual foi removida, que as cadeias foram quebradas, que as portas foram seladas e que toda força maligna foi expulsa, nós te pedimos, restaura. Cura, Senhor, o que ficou ferido. Reconstrói o que foi destruído. Restaura o que se perdeu no meio da dor. Porque não basta apenas limpar o campo de batalha, agora é tempo de reconstruir o jardim. Começa, Espírito Santo, no mais profundo da alma. Vai nas feridas que ninguém vê. No silêncio carregado que se tornou normal. Nas palavras que machucaram e que foram engolidas. No orgulho que impediu o perdão. Nas memórias que ainda sangram, mesmo tantos anos depois. Entra com tua cura nos corações desta casa. Toca nos sentimentos, nos traumas, nas culpas. Onde a dor foi plantada, que agora nasça consolo. Onde houve perda, que venha a esperança. Onde houve frieza, que volte o calor do amor verdadeiro. São Miguel Arcanjo, defensor das famílias, protege esse processo de cura. Que nenhuma voz do passado venha reabrir feridas já tratadas. Que nenhuma lembrança maligna tente retomar espaço. Que os laços restaurados não sejam rompidos novamente. Que o inimigo não encontre nenhuma brecha para reviver o que foi superado. Que a espada que um dia guerreou contra as trevas agora seja o selo da paz. Espírito Santo, entra nas conversas não terminadas, nas brigas que foram deixadas em silêncio, nas mágoas que ainda moldam os gestos. Dá coragem para pedir perdão. Dá mansidão para ouvir sem atacar. Dá sabedoria para recomeçar. Onde havia frieza conjugal, que volte a conexão. Onde havia desconfiança, que venha a confiança. Onde havia desprezo, que nasça o cuidado mútuo. Onde havia afastamento entre pais e filhos, que o amor seja restaurado. Senhor, se os moradores desta casa já não sabiam mais como conversar, se os olhares evitavam se cruzar, se o ambiente estava carregado de silêncio amargo, muda isso agora. Que o espírito da reconciliação entre. Que o espírito de diálogo seja soprado. Que as palavras voltem a ser instrumento de cura e não de ferida. Que o perdão não seja apenas pensado, mas vivido. São Miguel, protege os vínculos afetivos com tua guarda angelical. Onde houver fragilidade nos relacionamentos, sela com tua força. Onde houver tentação de abandono, cobre com tua presença. Onde houver feridas antigas, bloqueios emocionais ou traumas de infância, que tua espada corte os laços com o sofrimento e que o Espírito Santo costure novamente os laços com o amor. Espírito Santo, toca também a estrutura emocional desta casa. Se há alguém em sofrimento silencioso, que seja abraçado agora.
Se há alguém lutando com tristeza, ansiedade, esgotamento ou desânimo, sopra teu alívio. Se há crianças sensíveis demais, expostas ao medo, aos gritos, às tensões, cobre com teu manto de paz. Se há idosos que se sentem esquecidos, invisíveis, desprezados, toca com teu amor e renova a alegria do coração. Toca também, Senhor, nos ambientes que carregam energia emocional. O quarto onde chorou sozinho, a sala onde houve a maior discussão, a cozinha onde faltou alimento. Que todos esses espaços sejam lavados pela tua presença. Que cada memória negativa seja substituída por momentos de reconciliação, oração, louvor e comunhão. São Miguel, que teus anjos caminhem pelas lembranças. Que onde houver registros de dor, sejam apagados pelo sangue do Cordeiro. Que onde houver sentimento de culpa, seja substituído por libertação. Que onde houve abandono, entre o abraço espiritual do Pai. Que nenhuma emoção paralisante continue reinando. Que os sentimentos desta casa sejam maduros, equilibrados e curados. Espírito Santo, restaura também a espiritualidade da casa. Se havia frieza na fé, reaquece. Se havia desânimo para orar, renova. Se havia abandono da comunhão, recomeça. Que esta casa volte a ser um lugar de oração espontânea, de adoração verdadeira, de busca sincera. Que a Bíblia volte a ser lida. Que o louvor volte a tocar os ambientes. Que o nome de Jesus volte a ser pronunciado com reverência, e não só como expressão vazia. Que as refeições voltem a ter gratidão. Que os dias comecem com oração. Que as noites terminem com bênção. Que o Espírito Santo esteja presente em cada rotina, em cada tarefa, em cada conversa. Que o dia a dia seja simples, mas cheio de presença divina. E São Miguel Arcanjo continua guardando, continua firme à porta deste lar. Não permite que os ventos da rotina levem embora o que foi restaurado. Que as velhas práticas não voltem. Que os hábitos espirituais cresçam. Que os vínculos com o céu se fortaleçam. Que esta casa seja, de fato, morada da paz. Senhor, nós declaramos que este lar viverá um novo tempo, um ciclo de cura, de entendimento, de amor restaurado. As feridas serão tratadas, os relacionamentos serão renovados, a comunicação será edificante, a convivência será leve, a espiritualidade será viva, e onde havia gemido, haverá testemunho. Onde havia afastamento, haverá abraço. Onde havia dor, haverá louvor. Porque quando o Espírito Santo cura e São Miguel protege, não há dor que permaneça, não há trauma que resista, não há laço que não possa ser refeito. Se você crê nesta restauração, declare agora em voz alta: Espírito Santo, cura minha casa. São Miguel, guarda meu lar. Esta família será referência de paz, amor e redenção. Permaneça comigo. No próximo momento, vamos declarar promessas sobre este lar. Profetizar provisão, saúde, prosperidade e presença constante do céu. Porque onde há cura, também haverá honra. E o que Deus começa, Ele termina com glória. Espírito Santo de Deus, agora que as feridas foram tocadas, que os laços foram restaurados e que a paz começou a habitar novamente, nós nos colocamos diante de Ti para profetizar. Porque esta casa não será conhecida apenas como lugar de cura. Esta casa será lembrada como solo fértil de promessas cumpridas. Um lugar onde o céu se manifesta em honra, provisão, proteção e abundância. São Miguel Arcanjo, com tua presença de sentinela espiritual, guarda não apenas o presente deste lar, mas o futuro também. Que tudo o que for plantado aqui a partir de hoje floresça. Que os planos que nascerem sob esta cobertura espiritual prosperem. Que o inimigo não tenha mais permissão para sabotar o que Deus começou. Espírito Santo, nós profetizamos. Nesta casa não haverá escassez. O que antes era marcado por dívidas, atrasos, perdas e limitações,
agora será um lugar de ordem financeira, de sabedoria nos recursos, de portas abertas. Que a provisão venha, que o trabalho seja abençoado, que o esforço seja multiplicado, que cada centavo que entra por esta porta seja consagrado ao Senhor e traga paz, não preocupação. Senhor, profetizamos que este lar será um território de saúde. Onde antes havia doenças recorrentes, agora haverá vitalidade. Onde havia crise sem diagnóstico, agora haverá equilíbrio e cura completa. Que cada corpo dentro desta casa seja fortalecido. Que o sono volte a ser reparador. Que a mente esteja sã. Que os exames mostrem milagre. Que o Espírito Santo atue onde a medicina não alcança. São Miguel, protege os corpos e mentes desta casa. Guarda o sono das crianças, protege os idosos, fortalece os adultos. Que não haja mais brechas para ataques noturnos, para pensamentos perturbadores, para sintomas sem causa. Que tudo o que perturba a saúde física, emocional ou espiritual seja impedido de voltar. Espírito Santo, profetizamos também relacionamentos saudáveis dentro deste lar. Onde antes havia traição, que haja fidelidade. Onde havia ciúmes, que haja confiança. Onde havia separação, que haja união. Que a amizade entre os membros da família cresça. Que o riso volte a encher os cômodos. Que o respeito seja a base. Que os laços sejam tão fortes que nenhum vento contrário consiga romper. E se houver solteiros nesta casa, que o Senhor prepare os encontros certos. Se houver viúvos, que venha o consolo. Se houver filhos distantes, que haja reconciliação. Nada ficará perdido. Nenhum amor verdadeiro será impedido de florescer. Nenhum coração permanecerá solitário quando está sob o cuidado do céu. São Miguel, guarda os vínculos afetivos com tua espada protetora. Que nenhum espírito de divisão, nenhum laço destrutivo, nenhuma influência externa desvie os caminhos preparados por Deus. Que cada abraço seja verdadeiro, cada palavra edificante, cada decisão firmada na vontade do Senhor. Espírito Santo, profetizamos também honra neste lugar. Que esta casa seja respeitada, que esta família seja reconhecida, que o sobrenome que carrega tanta dor seja agora sinal de restauração, que a história que começou em sofrimento agora seja lembrada como testemunho de superação. Onde houve vergonha, que venha dupla honra. Onde houve julgamento, que venha reconhecimento celestial. Senhor, faz desta casa um farol em meio à escuridão, um ponto de refúgio, um lugar de cura não só para os moradores, mas para todos que entrarem. Que visitantes sintam tua presença ao cruzar a porta, que até os vizinhos percebam a mudança, que a atmosfera deste lar irradie luz, amor, equilíbrio e fé viva. São Miguel Arcanjo, guarda as gerações futuras, que os filhos desta casa e os filhos dos filhos sejam tocados pela promessa que hoje está sendo declarada. Que as próximas gerações não herdem as dores do passado, mas sim as bênçãos do céu. Que não haja repetição de padrões antigos. Que os erros não se propaguem. Que a maldição seja cortada de uma vez por todas. E que a bênção tome o lugar. Espírito Santo, profetizamos um novo ciclo. Um tempo de colheita. Onde tudo que foi plantado com fé, com oração, com lágrimas, comece a florescer. Que os dons espirituais sejam despertados. Que a adoração seja natural. Que a fé seja inabalável. Que esta casa seja um altar constante, onde o Senhor reina todos os dias em cada detalhe. Senhor, que os sonhos engavetados voltem à tona. Que os projetos esquecidos sejam reavivados. Que a chama da esperança nunca mais se apague. Que a alegria seja restaurada ao ponto de transbordar. Que o riso volte aos lábios. Que a gratidão se torne rotina. E São Miguel, permanece com tua espada erguida, não apenas para expulsar o mal, mas para manter o que foi conquistado. Que tua presença seja permanente, como guarda fiel.
Que nenhum espírito de sabotagem tente tocar o que agora foi firmado. Que o inimigo se mantenha afastado. Que a vitória se mantenha viva. Se você crê em cada promessa, diga agora com fé: Espírito Santo, eu recebo cada profecia. São Miguel, sela esta promessa. Esta casa viverá dias de honra, de paz e de bênção. Permaneça comigo. Ainda não terminamos. O próximo momento será de declaração e selamento final, com palavras proféticas que blindam esta casa contra qualquer tentativa de retorno do mal. Porque o que Deus começou será firmado com glória e poder. Espírito Santo de Deus, agora que tudo foi revelado, limpo, curado e restaurado, nós nos levantamos para declarar o selamento espiritual deste lar. Nada do que foi quebrado será reconstruído pelo inimigo. Nada do que foi expulso terá permissão para voltar. Nada do que foi vencido encontrará força novamente, porque o Senhor é o guardião permanente desta casa. São Miguel Arcanjo, príncipe dos exércitos celestiais, sela agora este território com tua autoridade divina. Que tua espada esteja erguida dia e noite. Que os portões espirituais desta casa estejam sob vigilância contínua. Que os anjos do Senhor se posicionem em cada canto, em cada parede, em cada entrada, em cada área antes vulnerável. Esta casa agora é território sagrado e não será violado. Espírito Santo, sela cada cômodo com tua presença viva. Que nenhum espaço fique vazio. Que não haja mais ausência espiritual. Onde o mal um dia se alojou, agora que seja morada exclusiva da tua glória. Onde havia sombras, que agora haja luz constante. Onde havia conflito, que haja paz contínua. Onde o silêncio carregava angústia, que agora carregue tua voz suave. São Miguel, que teus anjos estejam com espadas desembainhadas diante de toda tentativa de retaliação. Porque sabemos que o inimigo é insistente. Sabemos que ele tenta voltar disfarçado, sutil, escondido. Mas aqui não haverá espaço para disfarces. Nenhuma presença maligna passará despercebida. Nenhum movimento do mal ficará sem resposta. O Senhor levantou esta casa como muralha. Espírito Santo, sela também os corações e mentes dos que vivem aqui. Que nenhuma dúvida roube a certeza da vitória. Que nenhum pensamento confuso semeie medo novamente. Que nenhuma lembrança negativa recupere poder. Que o espírito de cada morador esteja firme, guardado pela tua presença e alimentado pela tua palavra. São Miguel Arcanjo, protege o descanso da noite. Que nenhuma opressão volte pelas madrugadas. Que nenhum pesadelo se repita. Que os quartos sejam campos de adoração e não de ataque. Que as camas sejam lugar de refúgio e não de inquietação. Que o sono seja santo e os sonhos proféticos. Espírito Santo, sela também os gestos cotidianos. Que o abrir e fechar de uma porta não seja mais mecânico, mas profético. Que cada refeição seja consagrada. Que cada palavra dita aqui dentro passe pelo crivo da tua graça. Que os moradores estejam vigilantes em suas atitudes. Que não haja espaço para distração espiritual. Que os hábitos antigos não voltem com aparência de normalidade. E São Miguel, guarda os olhos, os ouvidos, os lábios e as mãos desta casa. Que os olhos não se abram para o que contamina. Que os ouvidos não deem espaço para murmuração ou fofoca. Que os lábios não declarem derrota, mas vida. E que as mãos construam e abençoem. Que toda ação dentro deste lar glorifique a Deus. Senhor, selamos também os relacionamentos com tua unção de paz. Que não haja recaídas emocionais. Que discussões antigas não sejam reativadas. Que velhas dores não ressuscitem. Que o perdão concedido seja duradouro. Que a reconciliação alcançada seja sólida. Que a unidade restaurada permaneça inabalável. Espírito Santo, sela os compromissos espirituais firmados aqui. Que o altar não seja esquecido. Que a oração não esfrie. Que o louvor continue ecoando.
Que a leitura da palavra se torne alimento diário. Que a presença de Deus não seja apenas lembrança de uma noite de oração, mas realidade constante. São Miguel Arcanjo, guarda também as futuras decisões desta casa. Que tudo o que for comprado, recebido, presenteado ou trazido para dentro deste lar, passe pelo filtro espiritual. Que cada item seja discernido, que cada visita seja consagrada, que cada passo dentro desta casa esteja alinhado com a vontade do Senhor. Espírito Santo, sela os sonhos e projetos que nasceram nesta jornada. Que nenhuma voz de derrota os paralise, que nenhuma dúvida os adormeça, que nenhuma circunstância contrária os destrua, que cada plano seja firmado na rocha, que cada ideia seja inspirada por ti, que cada decisão seja feita com temor e sabedoria. São Miguel, se o inimigo tentar voltar, que encontre resistência, que encontre vigilância, que encontre a casa cheia da glória, cheia de oração, cheia de luz, que encontre portas fechadas, corações firmes e espadas erguidas, e que desista, porque aqui, agora, é território consagrado ao Senhor dos Exércitos. Se você crê nesse selamento, declare com fé agora. Espírito Santo, sela minha casa com tua presença. São Miguel Arcanjo, vigia dia e noite. Nenhuma retaliação do mal prosperará. Esta casa pertence a Deus e está blindada pelo céu. Permaneça comigo. Estamos nos aproximando do fim desta oração, mas o mover de Deus ainda continua. No próximo momento, vamos orar por bênção sobre a rotina, sobre os moradores, sobre quem entra e sai. E fazer o encerramento com convite respeitoso para continuar caminhando conosco nesta jornada de fé. Espírito Santo de Deus, agora que esta casa foi limpa, curada, restaurada e selada, nós consagramos também o cotidiano que será vivido a partir de hoje. Porque o milagre que o Senhor fez aqui não é só para esta noite de oração, é para os dias comuns, para as tarefas simples, para os momentos silenciosos, para os encontros familiares, para os desafios e decisões que virão. Consagramos ao Senhor cada manhã que nascer neste lar. Que os primeiros pensamentos de cada dia sejam entregues a Ti. Que o despertar traga paz, energia e gratidão. Que o ambiente continue leve, com ar puro espiritual, com atmosfera de fé e esperança. Que as rotinas se tornem sagradas. O café preparado com amor, os gestos de cuidado, os diálogos respeitosos. Tudo, absolutamente tudo esteja debaixo da Tua presença. São Miguel Arcanjo, vigia a entrada e a saída de cada morador. Que todos que colocarem os pés para fora desta casa estejam cercados por Teus anjos. Que no trânsito, no trabalho, na escola, nas ruas, em cada ambiente frequentado, haja cobertura celestial. Que o mal não encontre brecha. Que o dia comece e termine com proteção. Que nenhuma seta seja bem-sucedida, nenhum acidente, nenhuma armadilha, nenhuma cilada. Nada, absolutamente nada será permitido sem a autorização do céu. Espírito Santo, unge também o retorno ao lar. Que ao final de cada dia, os moradores voltem em paz. Que esta casa seja abrigo. Que as tensões externas fiquem do lado de fora. Que ao cruzar a porta, a alma encontre descanso. Que o lar seja antídoto contra o estresse, o medo, o peso do mundo. Que aqui dentro, cada coração se renove. São Miguel, guarda as palavras trocadas no fim do dia. Que não haja espaço para brigas noturnas, para discussões impulsivas, para acusações injustas. Que o silêncio noturno seja paz, não castigo. Que os jantares sejam comunhão, não confronto. Que o fim do dia seja cura, não desgaste. Que o Senhor reine sobre cada minuto. Espírito Santo, visita cada cômodo novamente. O quarto do casal, que seja cheio de unidade, amor, respeito e cumplicidade. O quarto das crianças, que seja um território de sonhos e alegria, longe do medo, longe da contaminação. A sala,
Que seja um ponto de encontros saudáveis, de risos sinceros, de conversas que edificam. A cozinha, que seja lugar de provisão e gratidão. Os banheiros, que sejam tocados por tua santidade. Nenhum lugar da casa será negligenciado pela tua presença. São Miguel Arcanjo, guarda também quem entra. Senhor, nós consagramos todos que cruzarem a porta desta casa. Nenhuma visita será aleatória, nenhuma presença passará despercebida. Que todo visitante sinta a diferença neste lugar. Que até quem veio por educação sinta impacto espiritual. Que quem chegou abatido saia renovado. Que quem entrou com más intenções seja confrontado. Que quem entrou curioso saia tocado. Que esta casa evangelize em silêncio, só pela tua glória visível. Espírito Santo, consagramos também os que ainda virão morar aqui. Se for o caso de mudanças futuras, de novos moradores, de filhos que voltarão, de pessoas que serão acolhidas, que todos estejam debaixo da tua vontade. Que este lar nunca seja campo de guerra emocional, mas solo fértil para recomeços. Que ninguém ocupe este espaço sem propósito, e que todos que aqui habitarem sintam o toque do céu. São Miguel, guarda os portões espirituais da herança. Que os filhos desta casa, mesmo que cresçam e partam, levem consigo essa presença. Que tudo o que foi plantado neste ambiente siga frutificando em outras terras. Que os netos, os amigos, os convidados, os que apenas passaram por alguns minutos, todos sejam marcados por algo divino. Espírito Santo, sela os sonhos da casa, os projetos, as ideias, os planos de reforma, as decisões futuras, os momentos de celebração, as datas especiais. As orações feitas em secreto, os propósitos entregues no altar. Tudo, absolutamente tudo, seja consagrado a ti. Que este lar prospere, floresça, amadureça. Que o Senhor seja o centro de tudo. São Miguel Arcanjo, continua a porta. Guarda como quem sabe que o inimigo não desiste facilmente. Mas aqui, ele não terá espaço. Porque a vigilância é constante. Porque o Espírito Santo habita. Porque os moradores já entenderam que esta casa foi levantada para glorificar o céu. Não mais como antes. Nunca mais como antes. Se você crê nessa consagração da rotina, diga agora com fé e convicção: Espírito Santo, reina no meu dia a dia. São Miguel, guarda cada detalhe. Esta casa é tua, Senhor. Agora é o momento de elevarmos um coração agradecido, reconhecendo tudo o que o Senhor já fez até aqui, declarando a permanência dessa bênção sobre o nosso lar e convidando, com amor e reverência, todos a seguirem firmes nesta caminhada espiritual conosco, no canal Oração a Deus. Porque a oração de hoje pode se encerrar, mas o agir do Espírito Santo continua vivo e presente em cada vida. Espírito Santo de Deus, agora que tudo foi dito, clamado, exposto, quebrado, selado e consagrado, nós nos colocamos diante de Ti apenas para agradecer, não com pressa, não com palavras repetidas, mas com um coração rendido, um lar restaurado e uma alma em silêncio diante da Tua grandeza. O que o Senhor fez nesta casa hoje, ninguém poderá desfazer. Nenhum espírito contrário resistiu. Nenhuma dor permaneceu sem resposta. Nenhuma brecha ficou aberta. São Miguel Arcanjo, obrigado por tua presença firme, leal, silenciosa e poderosa. Nós reconhecemos tua intercessão, tua vigilância, tua autoridade concedida por Deus. Obrigado por guerrear em favor desta casa, por expulsar o que nós não enxergávamos, por guardar os limites espirituais deste lar. Obrigado por cada anjo que se posicionou ao nosso redor, pela espada desembainhada, pela força que sentimos enquanto orávamos. Senhor, nós declaramos, este lar foi transformado. Algo mudou, algo foi quebrado, algo foi purificado, algo foi selado.
E esse algo não é pequeno, é celestial, é eterno. Não vemos tudo com os olhos naturais, mas sentimos com o espírito. A atmosfera é outra. O ambiente é mais leve. A paz voltou a respirar entre estas paredes. A luz voltou a reinar sobre este teto. A presença voltou a ser sentida entre os móveis, entre os cômodos, entre os corações. Espírito Santo, permanece aqui. Não apenas como visita, mas como morador. Que cada dia vivido nesta casa seja guiado por tua voz. Que as decisões sejam inspiradas por tua sabedoria. Que os sentimentos sejam guiados pelo teu equilíbrio. Que os relacionamentos cresçam sob tua direção. Que as crianças sejam moldadas por tua ternura. Que os adultos sejam fortalecidos por tua unção. E que os idosos sejam abraçados por teu consolo. São Miguel Arcanjo, permanece de pé. Guarda a porta, sela as janelas, vigia os telhados. Circula os corredores, caminha pelas madrugadas. Que teu exército continue acampado ao redor dos que temem ao Senhor. Que nenhuma investida do inimigo prospere. Que nenhuma maldição tente retornar. Que tudo o que foi expulso permaneça do lado de fora. E que a glória de Deus permaneça aqui dentro. Senhor, que este lar se torne testemunho vivo. Que os moradores contem o que aconteceu aqui hoje. Que as lágrimas derramadas se tornem sementes de milagre. Que as orações feitas em secreto tragam frutos visíveis. Que os sonhos retomem o brilho. Que a família floresça. Que a paz seja tão constante que todos notem a diferença. Que o sobrenatural se torne parte da rotina. Espírito Santo, obrigado, por cada canto da casa tocado, por cada coração restaurado, por cada armadilha quebrada, por cada legalidade anulada, por cada lembrança purificada, por cada madrugada transformada. Obrigado por cada ambiente consagrado. Esta casa não será lembrada pelas feridas que um dia a marcaram, mas pelas bênçãos que o Senhor começou a derramar. E São Miguel, que a tua presença continue sendo escudo permanente. Nós reconhecemos tua missão. Nós nos unimos ao teu combate e declaramos: este lar está sob proteção divina, sob comando celestial, sob vigília dos céus. Nada será como antes, nada será perdido, nada será tocado pelo mal, porque o Senhor passou por aqui, porque tua espada selou este chão. Se você sentiu a presença de Deus durante esta oração, declare com convicção: o céu tocou a minha casa. O Espírito Santo reina aqui. São Miguel Arcanjo guarda este lugar. E nada será como antes. E se esta oração falou com você, se algo mexeu na sua alma, se você percebeu que não estava sozinho, eu te convido, com respeito, com amor, sem imposição, a continuar conosco aqui no canal Oração a Deus. Esta oração termina agora, mas o mover do céu continua. O Espírito Santo não para. São Miguel segue guerreando. E este canal existe para ser seu refúgio espiritual, seu ponto de encontro com a fé, sua trincheira em dias difíceis, seu altar nos dias de busca. Aqui, cada oração é feita com propósito. Cada palavra é uma semente. Cada clamor é uma ponte entre você e Deus. Por isso, se ainda não é inscrito, se inscreva. Ative as notificações. Faça parte dessa comunidade de fé. Não para seguir mais um canal, mas para participar de uma jornada contínua de cura, libertação e crescimento espiritual. Nos comentários, compartilhe seu testemunho, seu clamor, seu versículo favorito, ou apenas escreva: o Espírito Santo habita aqui. São Miguel guarda este lugar. Essa frase simples, mas cheia de fé, pode ser o início de um novo ciclo espiritual na sua vida. E quando você escreve, você declara. E quando declara, você sela no mundo espiritual aquilo que o Senhor já está fazendo. Você não está só. Nunca esteve. E a partir de agora, caminha com anjos ao redor.
com a luz do Espírito dentro de casa e com a certeza de que algo mudou para sempre. Até o próximo vídeo. Que o Senhor continue te abençoando, guardando tua casa, tua família e tudo o que é teu. Em nome de Jesus, com fé renovada, nós dizemos juntos: Amém.